Oração, que seja um ano de bênçãos nas nossas vidas, com lutas, mas com bênçãos, amém?
Gastar um tempo para a gente agradecer a Deus, louvar a Deus pelos cuidados dele na nossa vida, porque a gente tem muito para adorar, muito para dizer e muito para bendizer o nome de Deus. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que você está vendo uma grande oportunidade no ano de 2018, eu sei que você está com uma grande expectativa para o ano que começa daqui a pouco, mas eu tenho certeza que também você tem muito a agradecer pelos passos que você deu neste ano 2017.
pelas bênçãos que Ele trouxe sobre a sua vida, que você não conseguiu enxergar, pelos cuidados que Ele depositou em seu coração, que você não pôde perceber. Tantos livramentos Deus ministrou sobre a sua vida, tantas bênçãos Ele trouxe, bênçãos ocultas. Em tantas situações Ele marcou com as suas digitais e com a sua graça o seu passar, o seu andar, o seu deitar, o seu levantar. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã para te agradecer. Ó Deus, nós temos muito a pedir, é verdade. Temos muito a dizer ao Senhor daquilo que queremos. Mas, Pai, quanta ingratidão do nosso coração de querer apenas e não reconhecer no Senhor. Nós estamos aqui dizendo obrigado, Pai. Obrigado pelo mês de janeiro que se passou, por cada momento que vivemos nele. Obrigado pelo mês de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho. Meses onde podemos ver a Tua provisão. O Senhor colocou a Tua mão sobre nós. O Senhor nos trouxe para essa cidade. O Senhor nos deu um novo trabalho. O Senhor deu um filho, uma filha. O Senhor, ó Deus, abriu uma oportunidade, uma porta. O Senhor trouxe a cura de uma situação. O Senhor nos restaurou com um relacionamento quebrado, rompido. O Senhor nos livrou de marcas do passado. O Senhor nos trouxe cura do coração e da alma. O Senhor nos trouxe salvação. Obrigado pelo mês de julho, agosto, setembro, outubro, onde nós pudemos ver o Senhor agindo entre nós, cuidando das nossas vidas, guardando a nossa entrada, a nossa saída, guardando as nossas viagens. O Senhor nos deu uma cama para repousar, um chuveiro quentinho para tomar banho. O Senhor nos deu alimento sobre a mesa durante todos esses meses, todos esses dias. Nunca nos faltou o que comer, ó Deus, com o que sobreviver. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de também falar da sua palavra, de ver vidas se rendendo ao seu nome através do testemunho da nossa vida. Ó Deus, nós agradecemos pelo mês de novembro, de dezembro, que acabou de passar, meses onde podemos ver a sua mão, o seu agir, o seu mover sobre nós. Pai, nós somos gratos, e a Tua palavra diz que em tudo nós devemos dar graças. Obrigado pelas lutas, obrigado pelas dificuldades, obrigado pelos percalços, pelos problemas. Obrigado, Senhor Jesus, pelas lutas que enfrentamos e as batalhas, ó Deus, que tivemos. Porque em tudo isso o Senhor nos fez crescer, em tudo isso o Senhor manifestou o seu poder. Somos-te gratos, ó Deus. Louvado seja o seu nome pelo ano de 2017. Por tudo que vivemos nele, e já começamos a te agradecer pelo ano de 2018, porque vai ser um ano de bênção. Nós vamos ver os sonhos do Senhor se realizando em nós, nós veremos as bênçãos do Senhor chegando até nós, nós veremos o impossível acontecendo em nossas vidas, nós veremos o ano de 2018 encharcado com a sua presença, com a tua direção, com a tua voz. O ano de 2018 será um ano de vitória, que será marcado no nosso calendário como um ano de alegria, mas com um ano principalmente de crescimento espiritual, de maturidade na fé. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, principalmente pela salvação, porque um dia, ó Deus, estaremos com o Senhor, e um dia estaremos com o Senhor eternamente, e é isso que move a nossa esperança e o nosso coração nessa terra. Nós te louvamos, Pai, e graças sejam dadas ao teu nome. Louvado seja o Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus, amém. Se você gostaria de agradecer ao Senhor além da sua oração e pudesse dar uma salva de palmas a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. O Salmo de número 103 diz assim: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça do que Deus fez na sua vida. Pode se assentar, por favor. Eu gostaria de passar para vocês alguns avisos que serão projetados aqui no telão. Primeiro, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês que vieram hoje à nossa primeira celebração, ou melhor, nossa última celebração do ano. E em especial você que vem hoje pela primeira vez. Olha aí, você que está aqui hoje visitando a nossa comunidade, veio junto com seu familiar, é de outra cidade, não tem problema. A gente quer dar um presente especial para você no final da nossa celebração. Então, como você vai fazer? Quando acabar o nosso tempo aqui de adoração, você vai sair por aquela porta à direita, nós teremos a nossa equipe integração, lá tem um presentinho, é só você chegar e dizer: eu sou visitante de primeira viagem, e a nossa equipe vai estar pronta para te atender e te dar um presente como gratidão por você ter escolhido e vir a celebrar conosco nesse último dia do ano de 2017 aqui na nossa comunidade, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, principalmente vocês que estão pela primeira vez. No nosso site você tem lá as informações, no nosso site você tem fotos, no nosso site você tem os cultos que são gravados aqui, disponibilizados através do link do YouTube. Tudo você entra lá no nosso site e pode ter acesso, quem nós somos, nossa missão, valores, nossa liderança, e você pode ver tudo lá no nosso site, tá bom? Terça-feira nós continuamos com a nossa série de mensagens que tem por título O Grande Eu Sou.
Nós já falamos que Jesus é o pão da vida, que é a luz do mundo, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor. E agora nós vamos falar sobre a ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele disse isso em um contexto muito interessante em João capítulo 11, quando Lázaro morre. Então, se você gostaria de saber o que significa Jesus dizer, eu sou a ressurreição e a vida, agora terça-feira às 20 horas, com a nossa série de mensagens do Grande Eu Sou, que já está acabando. E continuamos com a nossa manhã de oração, toda manhã, quarta-feira, às 6h30, às 7 horas, é o nosso tempo de oração. Então aproveita que você está de recesso, ou está de férias, ou está aí visitando familiar, venha participar conosco, manhã de oração, das 6h30 da manhã até às 7 horas. E a hora que encerra, pastor, a hora que encerra fica mais gostoso ainda, porque a gente fica um tempo em comunhão, tomando um café, um chá, comendo um pãozinho, porque o nosso papel aqui, o nosso princípio pela manhã não é apenas orar, mas também ter um tempo de comunhão juntos aqui como igreja, tá bom? Então, nessa quarta-feira, primeira quarta do ano de 2018, olha aí que desafio legal para você, vir orar na primeira quarta-feira, a primeira reunião de oração do ano 2018, quarta-feira, 6h30, às 7 horas. Próximo aviso, volta tudo ao normal semana que vem. Domingo que vem nós não teremos celebração às 10 da manhã, nós teremos a celebração às 19h30, como de costume, porque às 9 da manhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical e nós vamos falar o mês de janeiro inteiro sobre esse tema, seitas e heresias. Algumas práticas que estão rondando a igreja. Já falei para vocês a toalhinha da bênção, a vassoura que limpa mal, o sal grosso que joga no corredor, a rosa ungida, a arca da aliança, tudo isso é heresia. Copo d'água que você abençoa em cima da televisão, isso não encontra em nenhum lugar da Bíblia, e nós vamos explicar o porquê. E também vamos falar de seitas, que são estruturas, organizações maiores, que levantam a sua doutrina em cima de uma doutrina específica que não tem acordo nenhum com a palavra. Como, por exemplo, o islamismo, Seishonoye, religiões orientais, como também o budismo, e tantas outras que rodeiam a gente aí, que às vezes a gente nem sabe o que é. Vamos explicar para você todo domingo pela manhã aqui de janeiro, seitas e heresias às 9 da manhã, tá bom? É às 9, não é às 10, é às 9 da manhã. E aí você pode trazer o seu filho também para poder participar da escola dominical. E mutirão da pintura, todo mês de janeiro, pessoal, a gente consagra para fazer uma ação na nossa cidade. Pintamos a escola Monteiro Lobato, já fizemos uma casa de um irmão da igreja, e agora nesse janeiro nós vamos fazer mais uma escola da cidade. Nós vamos pintar a escola, e você que gostaria de participar do mutirão, quem pode, pastor? Olha, pode o seguinte, só não pode criança, porque criança faz bagunça com tinta e fica mais difícil limpar do que fazer, tá? Mas adolescente, jovem, homem, mulher, pintor de rodapé, pintor profissional, o que tiver, você pode participar. Pastor, eu queria poder ir, mas eu vou ter que fazer uma viagem, como é que eu posso contribuir? Seguinte, você pode pagar a diária de um pintor para que a gente possa mantê-lo durante a semana fazendo serviço. E nisso a gente ganha tempo, a gente abençoa a escola, e nisso tudo a escola vai ficar bonita para a gente entregar para o ano letivo de 2018. Olha que legal, vai ser a escola Machado de Assis, nós vamos pintar, nós vamos fazer uma reforma nela ali bonita, estética, e eu queria convidar você, são 3 horários, sábado à tarde, domingo pela manhã e domingo à tarde. Você vai escolher um desses horários e vai poder participar conosco lá. Então vai ter uma equipe sábado à tarde, uma sábado de manhã, domingo de manhã ou domingo à tarde. Você vai em uma dessas, se quiser ir às 3 também. A gente pretende terminar pelo menos em 3 semanas, 3 finais de semana, a gente pretende terminar tudo com o mutirão, tá bom? É uma ação solidária, tá bom? Isso é para servir a nossa cidade, é para servir a nossa comunidade onde a gente está inserido. E eu conto com você participando dessa empreitada também. E o último aviso, pessoal, começa dia 14, vai se preparando aí para você participar conosco. Não marca agenda para esse dia, porque nós vamos ter 12 dias de oração ininterruptos. Cada dia de oração representa um mês do ano. Domingo, dia 14 de janeiro, quando o pessoal já está voltando das férias, aí nós vamos iniciar o primeiro. Nós vamos orar por janeiro de 2018, consagrar janeiro, abençoar janeiro. Depois, segunda-feira, das 19h30 às 20 horas, 30 minutos novamente, nós vamos orar pelo mês de fevereiro. Terça-feira, na Terça da Esperança, às 8 horas da noite, 20 horas, nós vamos orar pelo mês de março. Na quarta-feira, às 19h30, nós vamos orar pelo mês de abril. E assim a gente vai consecutivamente até completar os 12 dias. E esse ano eu quero lançar um desafio para você. Mais um desafio. O desafio para você é que você faça um jejum também nesses 12 dias. Consagre meio período, tire uma refeição, tire algo que você goste, tire a televisão, o celular. Tem gente que pode fazer o jejum de 12 dias sem celular, né? Consagrar o seu tempo diante de Deus. Quando você tiver com tempo disponível, você não vai ficar rodando a telinha, vai ler a Bíblia, vai escutar uma mensagem, vai ouvir uma pregação. Olha só que legal, vai ficar com os filhos, vai ter um momento de lazer. 12 dias de oração e de jejum a partir do dia 14 de janeiro, tá bom?
E daqui a pouco eu quero orar com você, você que quer fazer um propósito de leitura da Bíblia. Daqui a pouquinho eu vou fazer esse propósito com você. Como é que funciona a leitura da Bíblia? É o seguinte, você pode ler a Bíblia de duas maneiras, né? Ou a melhor, até de três maneiras. Tem aquela que a gente chama de leitura de uma sentada só. O que é a leitura de uma sentada? Todos os finais de semana da sua folga, você pega, reserva 2, 3 horas e você vai sentar e vai ler a Bíblia. E você lê um livro, é uma sentada só, você vai ler um livro da Bíblia. Vai ler Gênesis, vai ler, né, Salmos é mais difícil, você vai ter que repartir em 2 dias talvez. Mas é ler a Bíblia e ler de uma maneira contínua e intensiva. A segunda maneira é você ler 3 capítulos por dia e 5 capítulos ao final de semana. Então você vai ler, se você começar agora, amanhã, dia 1º de janeiro, lendo 3 capítulos lá na segunda-feira, e aos finais de semana você ler 5 capítulos, você vai ler a Bíblia durante um ano inteiro, e você vai ler a Bíblia toda durante esse ano. Então, começando dia 1º de janeiro, até o dia 31 de dezembro, você vai ler a Bíblia certinha, de capa a capa, lendo 3 capítulos por dia e 5 aos finais de semana. Mas eu queria sugerir um outro terceiro para você. 1 capítulo por dia. 1 capítulo por dia. Você lerá agora a partir de 2018. E em 3 anos você vai ler a Bíblia inteira. Olha lá, 1 capítulo por dia. Se você foi numa festa, perdeu, foi viajar, ficou 12 dias, você põe isso em ordem depois, 12 capítulos, porque é um só. Agora, se for 3, 12 dias, dá 30 e tantos capítulos. Então, atenção. Se você quiser fazer o seu propósito de leitura da Bíblia, eu quero orar com você. Esse ano, pastor, eu quero ler a Bíblia. Eu quero ler 1 capítulo por dia. Eu quero ler 3 capítulos por dia, 5 ao final de semana. Eu quero ler a Bíblia numa sentada só, daquele jeito intensivo. Como é que você quer ler a Bíblia? Eu vou orar com você essa manhã, para que Deus dê força, porque nós precisamos de disciplina, de força, de vontade e de persistência. Dica: comece com o Novo Testamento, tá bom? Então amanhã você não vai começar com Gênesis, que nem você faz há 15 anos. Ler Gênesis, Êxodo e para Levítico, tá? Não, você vai começar com o Novo Testamento, Mateus. Depois você vai ler e vai pular todos os demais evangelhos e vai ler Atos, Romanos. Depois você volta para Marcos. Depois você lê mais. Depois você volta para Lucas. Depois lê mais um pouco. Depois você volta para João e encerra com Apocalipse. Tá bom? E aí depois de terminar você vai para o Antigo Testamento. Vamos fazer assim? Vamos tentar ler a Bíblia esse ano, gente? Vamos ser o povo da palavra de novo? Eu não me importo se você traz a sua Bíblia escrita ou ligada aqui na igreja. Isso não faz diferença. Mas eu sugiro que você leia a Bíblia em papel. Por quê? Porque quando você pegar o seu celular para ler a Bíblia e fazer o seu propósito, opa, chegou uma mensagem da minha amiga. Peraí, deixa eu só ver o que ela está. Ah, não, eu tenho que avisar meu tio. Aí eu vou avisar o tio. Ô tio, esqueci de fazer aquele negócio. E aí já acabou a leitura da Bíblia. Leia no papel, num tempo tranquilo, o melhor tempo do seu dia, seja de manhã ou à noite, o melhor horário. Não dê sobra para o Senhor para ler a sua Bíblia. Então nós vamos fazer isso. Então eu quero fazer um desafio para você. Pastor, eu quero esse ano 2018 começar um propósito contínuo de leitura da Bíblia. Eu queria que você erguesse a sua mão para me orar com você. Quem quer essa semana? Isso. Então agora você fica em pé, quem levantou a mão. Isso. Eu quero fazer esse propósito de leitura da Bíblia. Fique em pé. Você quer fazer esse propósito de ler 1 capítulo por dia ou 3 capítulos por dia? Nós vamos orar com você. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade que temos a Sua palavra. E aí estão os Teus irmãos, os Teus filhos e filhas, os nossos irmãos, Pai, que querem ler a Tua palavra. Deus, nos dá sabedoria. Nós queremos cumprir esse propósito. Nós queremos ter essa disciplina. Nos ajude, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos conduza nisso. Nós precisamos da sua ajuda, do seu apoio, e que, ó Deus, ao final do ano 2018, ou até os demais, a gente possa chegar com o nosso propósito inteiro, intacto, em sua presença. Pai, nós oramos, nós abençoamos, e que essa igreja seja conhecida como a igreja do povo, que lê a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar mais uma vez. Deus abençoe, tá bom? E que Deus te fortaleça nesse propósito. Não deixe de ler a palavra de Deus, 1 capítulo por dia. Com certeza vai enriquecer muito a sua vida e a sua fé. Nós vamos devolver nossas contribuições, as ofertas que nós colocamos no altar do Senhor. Se você está nos visitando, não se constrange. Essa é uma prática feita todos os domingos na nossa comunidade, entre os membros da igreja. Eles sabem o que isso significa, mas se você quiser participar também é bem-vindo. Então, nós vamos louvar o Senhor com essa canção, bem alegre, e eu gostaria que você viesse à frente devolver o seu dízimo e a sua oferta. No intervalo, né, no meio da música, vai aparecer uma tela ali escrita: que discípulos? Crianças de 3 a 8 anos. Atenção, mamãe e papai, seus filhos vão vir aqui à frente, crianças de 3 a 8 anos, e sairão automaticamente.
Você que tem um filho menor e gostaria de acompanhar a salinha, pode ir com seu filho no colo, vai lá. Se o seu filho, caso não consiga ficar aqui conosco, hoje nós liberamos para você poder ir lá na nossa salinha e ficar um tempo com as crianças lá também, tá bom? E se o seu filho não se sente à vontade, você pode ir junto também para poder participar de um tempo das ministrações, ok? Então, enquanto cantamos, você só tem um jeito de entregar a sua última contribuição de 2017, só com alegria. Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver sua contribuição.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, ainda que
declarar essa canção e dizer que não importam as circunstâncias, não importa o tempo, não importa o momento, nós vamos te adorar. Assentados, não importa. Ele é o Deus que não falha. Ele é o Deus que está sempre conosco. Ele é o Deus que nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Independente das circunstâncias, independente do mar, independente da tempestade, independente de tudo, Ele sempre vai estar segurando nas nossas mãos. Eu gostaria que você se assentasse um minutinho. Temos uma conversa aqui. A Mariara gostaria de aproveitar esse último dia do ano para contar algo maravilhoso que aconteceu na sua vida e na sua história nesse ano de 2017. Graça e paz, irmãos. Bom, todos os anos eu agradeço a Deus pela minha vida, pela minha saúde. Mas esse ano em especial aconteceu um milagre na nossa casa. E eu queria compartilhar com vocês, porque eu não podia engravidar, eu tenho um caso sério de trombofilia e... Está chorando, acalma ele. Eu engravidei, aconteceu, era um plano de Deus na minha vida. Eu tive que ficar em repouso absoluto durante a minha gravidez inteira. Eu corria sério risco de morte, porque... eu tinha pressão alta, anemia profunda, tudo que uma grávida poderia ter de ruim eu tinha. E a gente passou vários sustos. Com 14 semanas, a médica que cuidava de mim abandonou o meu caso, porque o meu caso era muito grave. E ela falou que ia me abandonar porque ela não tinha condições de tratar, ela não sabia o que poderia fazer. Ela tinha tido um outro caso que a grávida quase entrou em óbito e ela ficou com medo e me abandonou. Eu dei graças a Deus que ela me abandonou, porque apareceu um anjo, que foi um médico chamado Dr. Galeto, que me acompanha durante a gravidez inteira, não me abandonou nem um minuto. Ele entrou com um medicamento que era injeções que eu tomava de manhã e de noite todos os dias. Eu ia trazer a garrafa, eu tenho uma garrafa PET cheia das injeções que eu guardei. E foi indo tudo bem. Eu tinha que ficar em repouso absoluto, mas eu tenho mais 2 filhos, estão ali na escolinha, era impossível. Eu não sei como que eu consegui chegar até 30 semanas
Com 24 semanas, eu precisei fazer um medicamento que chamava profilaxia. É como se fosse uma químio, que era para o meu neném não nascer com nenhuma sequela neurológica. Ele tinha que correr 24 horas na minha veia. Com 2 horas que o medicamento correu na minha veia, eu passei mal. Teve que parar o medicamento com emergência. O médico precisou quase tirar o bebê estava com 1,2 kg. Se tirasse meu bebê, ele não iria sobreviver. Me parou rim, parou intestino, parou tudo. Mas com a graça de Deus, em menos de 24 horas, eu retomei, eu fiquei bem. E o bebê na barriga. Eu estava fraca, fraca, fraca. Eu tinha tudo de ruim, mas o meu bebê estava bem. O plano de Deus não morre. Aí o médico falou que meu neném ia ter que nascer antes de completar 8 meses, porque eu poderia perder os rins, que eu tinha pressão muito alta. Aí ele marcou, teve que me internar 10 dias antes de tirar o bebê, porque eu poderia ter qualquer complicação maior, porque para tirar o bebê eu teria que ficar sem as injeções para não me dar uma hemorragia. 3 dias antes eu parei de tomar a injeção e pela graça de Deus não aconteceu nada, eu fiquei bem. No dia 18 de maio eu entrei para a cirurgia às 2 horas da tarde. O meu marido não poderia nem entrar comigo, porque o médico disse que meu nenê poderia nascer muito mal e que ele poderia não sobreviver, que ele só tinha 1,9 kg. Entrei para a cirurgia desesperada, eu só clamava a Deus para não deixar que acontecesse nada com meu filho, porque o meu filho era plano dele e o plano dele não poderia morrer. Aí o meu bebê nasceu, ele nem chorou. Eu falei, ai meu Deus, meu filho está morto. Aí o pediatra veio e falou, ele está saudável, ele está bem. Ele vai precisar ir um pouquinho para a UTI, porque ele estava com dificuldade para respirar, mas ele não tinha nenhuma sequela. Ele estava bem, ele estava cheio de saúde. Ele foi para a UTI, eu me recuperei bem, e eu não conseguia ir visitar ele na UTI, porque eu tinha medo de chegar lá e ele estar entubado. E meu marido, que me ajudou muito, me deu muita força, ia lá fazer o meu papel. Ia lá, conversava com o bebê, ficava com ele, porque eu não tinha força nem coragem de ir lá visitar ele. Aí um dia, a minha mãe também do meu lado, me ajudando, coitada, teve que aguentar maior pressão ali comigo. Ela falou, você vai, você é mãe, você tem que ir lá, ele precisa de você. E eu fui lá ver ele, cheguei lá, a hora que eu olhei, tinha um nenezinho de 700 gramas do lado dele. Eu falei, meu Deus do céu, meu filho estava tão grande perto daquele bebezinho. Eu falava, é um milagre. No dia que eu fui à noite, ele saiu da UTI, foi para o CTI, eu consegui amamentar, ele mamou bem. E todos os bebezinhos lá, ruinzinhos, e meu filho passando por cima e, nossa, se superando, eu não acreditava. Nossa, de tanta alegria. Por fim, o Vicente hoje nasceu com 1,9 kg. Hoje ele tem 7 quilos. É uma criança saudável, esperto, inteligente, não tem nenhum problema de saúde. E eu também, graças a Deus, não tive nenhuma sequela. Então, no ano de 2017, eu falo que meu milagre tem nome, Vicente. E graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias por ter recebido essa bênção. Vamos cantar mais uma vez aquele refrão, te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu queria que você sentado mesmo, você pudesse pensar sobre isso. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Às vezes algumas circunstâncias não são tão favoráveis. Eu queria que você essa manhã cresça de que não existem circunstâncias impossíveis para Deus, mas você precisa louvar, precisa agradecer, precisa reconhecer o poder e o senhorio dele. Nós vamos falar de José. José jogado na cova, José jogado na cisterna, José vendido como escravo, mas o José continua servindo a Deus, não importa a circunstância. O meu desafio para você é que nada e ninguém remova você de servir a Deus nesse ano 2018. Vamos dizer isso. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Mais uma vez, Jesus. te louvarei. Você pode dizer isso ao Senhor? Te louvarei. Não importam as Não importa, Senhor, o que nos espera do lado de lá, nós louvaremos a Ti. Te adoraremos, te adoraremos. Somente a ti, Jesus. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Que você esteja disposto a andar nesse caminho, a sofrer as consequências desse caminho e a andar na presença do Senhor. Amém. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo tão precioso, a gente poder refletir sobre o que cantamos. Você seria capaz de adorar a Deus, não importam as circunstâncias? Você se considera uma pessoa sonhadora? E eu queria falar com você sobre esse tema. Pode acender as luzes da igreja para mim, por favor, Mateus? Lições de um sonhador. Gênesis capítulo 47, versículo 37. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar comigo no telão. Mas eu gostaria de perguntar para você, quais são os seus sonhos para o ano de 2018? Pode acender até aqui em cima de mim, aqui, isso. Quais são os seus sonhos para o ano de 2018? Bom, eu tenho o sonho da casa, eu tenho o sonho do carro, tenho o sonho da empresa, tenho o sonho do trabalho, tenho o sonho do vestibular. Qual o sonho que você tem? Tem o sonho da gravidez, tem o sonho do casamento, tem o sonho da mudança de estado, tem o sonho de aprovação no concurso. Quais são os sonhos que você tem para o ano de 2018? Quais os sonhos em relação ao seu bem-estar pessoal? Qual o sonho em relação ao bem-estar familiar? Quais são os sonhos que você vem então trazendo desde jovem e que você diz, não, do ano de 2018 não passa, esse ano eu vou concretizar? O que será que tem, pessoal, no ano de 2018? Na verdade, o que será que tem de diferente no dia 31 de dezembro de 2017, exatamente à meia-noite, para a virada para o dia 1º de janeiro de 2018? O que é que muda? Só muda o calendário. Não muda nada. O que existe na nossa mente é uma mentalidade, às vezes, até supersticiosa. Tem gente que vai começar o regime amanhã, 1º de janeiro de 2018. Tem gente que vai começar o exercício físico amanhã, 1º de janeiro de 2018. Tem gente que vai começar a poupar para garantir as suas economias amanhã, 1º de janeiro de 2018. Por que não começou a semana passada? Por que será que não começou o mês passado? Tem gente que leu a Bíblia até certinho, até o mês de junho de 2017. Aí se perdeu, falou, agora em janeiro de 2018 eu começo de novo. O que será que tem nesse portal psicológico e mental, que quando nós atravessamos, parece que se abre um novo caminho, uma nova oportunidade? É que nós, na passagem de ano, nós nos acostumamos e habituamos a fazer um processo de reinicialização. É quando tudo trava na sua vida, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e você então aperta Ctrl Alt Del, ou você dá um comando para que o seu dispositivo reinicialize. Qual que é o objetivo disso? É que aqueles arquivos que estavam em conflito parem de conflitar, que aqueles programas que estavam travados destravem, e aquelas coisas que estavam inutilizadas deixem então e passam a ser deletadas. Na nossa mentalidade, no dia 1º de janeiro de 2018,
houve então uma reinicialização. Parece que tudo vai ficar mais fácil. Parece que tudo vai ficar mais livre. Parece que o caminho vai ser mais tranquilo e a gente vai poder andar de uma maneira mais solta. E as coisas chegaram para acontecer. Então agora um tempo de realização, um tempo de bênçãos e um tempo de sucesso, como se o ano 2018 não trouxesse as mesmas crises, os mesmos desafios, os mesmos problemas, porque a sogra que você entra carregando para o ano 2018 é a mesma de 2017. O patrão que você entra carregando para o ano 2018 é o mesmo de 2017. A família que você está vivendo agora no ano 2018 é a mesma de 2017. O comércio que você tem é o mesmo de 2017. O corpo que você tem, o colesterol alto que você tem, o dinheiro que você tem, o salário que você tem, é tudo o mesmo. O que muda é a ideia de um portal que se abre para que a gente entre e que tudo seja novo de novo, quando na verdade tudo continua do mesmo jeito, apenas a nossa postura é transformada. Agora, se a gente tiver força o suficiente para manter a postura que iniciamos o ano de 2018, até o final dele conquistaremos aqueles projetos e sonhos que estão diante de nós. Agora, se ficarmos apenas idealizando um portal mágico e encantador, onde as coisas mudam do dia para a noite numa passagem de ano, provavelmente o caminho mais rápido que você vai encontrar é o da frustração, da decepção. Porque na verdade, no ano de 2018, você só pensa em vitória. Você só pensa em conquistas, em realizações, em milagres. Agora, isso não é errado. Não é errado pensar em estar num lugar mais alto, alcançar um sucesso profissional, pessoal, estar num bem-estar. É errado? Não é. José mostrou isso. E olha só o que diz o texto que eu citei para você aqui no começo. Gênesis capítulo 41, está escrito assim na sua Bíblia, e eu vou acompanhar com você aqui no telão. Versículo 39 de Gênesis 41. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Olha os textos que estão em destaque aqui, pessoal. Você terá o comando do meu palácio, e todo o povo se sujeitará às suas ordens. Olha o final. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Você consegue ver aqui a vibração desse texto? Consegue ver a alegria desse texto? Consegue ver o grau de realização e de sucesso desse texto? Um homem que não era egípcio, estrangeiro, posicionado no lugar mais alto do Império Egípcio, um dos maiores impérios daquela época, que estava ali naquele momento, e esse homem ocupando esse cargo alto. Consegue ver o brilho desse lugar, o brilho desse momento? Que coisa maravilhosa! Agora, será que você conhece o caminho que levou José a esse palácio? Será que você conhece o caminho que levou José a essa realização? Porque todos nós queremos esse projeto, mas nem todos queremos o processo. Todos nós, vou repetir, queremos esse projeto de vida. Um projeto de vida bem sucedido. Um projeto de vida onde não haja crises familiares, onde famílias se deem bem, onde maridos e mulheres se correspondam e sejam cúmplices. Todos nós queremos um perfil de vida encantador, realizador, de sucesso. Mas será que nós queremos o processo para isso? Queremos um casamento saudável, mas queremos pagar o preço para estar perto da pessoa que amamos? Queremos filhos decididos e com destinos em suas vidas? Será que queremos pagar o preço pela educação e pagar o preço de estar próximo deles em momentos mais críticos de suas vidas? Queremos sim ter casa, carro, mas queremos pagar o preço de ter um estilo de vida que atenda às nossas necessidades momentâneas? Será que nós queremos pagar o preço do processo ou apenas queremos o projeto? Porque imagine só Deus dizendo para o José: José, é o seguinte, meu irmão, eu tenho um projeto para a sua vida, e esse projeto será maravilhoso. Senhor Mazinho, se o senhor puder desligar esse ar para mim aqui, está meio ruim para a minha garganta aqui, tá bom? Por favor. Eu tenho um projeto para você maravilhoso, José. É o seguinte, nós vamos caminhar juntos, você vai ser o grande imperador do Egito. Somente o faraó será o maior, o grandioso, o poderoso. E então, você vai ser o segundo, e eu tenho esse projeto na sua vida. Topa?
quer estar comigo? Vamos junto? O José fala, é claro, Senhor, estou dentro para ser o grande, o poderoso, o majestoso junto com o faraó e ter sucesso, eu estou dentro, Senhor. Aí Deus fala assim para ele, então José, mas eu só quero mostrar para você o processo, para você ficar consciente. Eu vou te dar um sonho, e esse sonho você vai ser o maior. Ah, até aí gostei, Senhor. Só que quando você contar esse sonho para os seus irmãos, os seus irmãos vão te odiar, vão ter ciúme de você e vão querer te matar. Não está muito boa a conversa, mas eu consigo resistir aos meus irmãos. Mas eles vão pegá-lo e vão jogar numa cisterna e vão te vender como escravo lá no Egito. Escravo? Escravo, José. Mas, Senhor, não tem jeito de ser de um outro jeito para ir para o Egito? Não, é só por escravidão que eu te levo para o Egito. Não tem primeira classe, não tem classe executiva, não tem linha de ônibus. Você vai como mercadoria, você não vai como grandioso lá. Mas, Senhor, não tem como dar, não. E é o seguinte, quando você chegar lá, um homem chamado Potifar, que é um dos grandes do Egito, ele também vai se encantar com o seu perfil e vai te contratar como escravo. E você será escravo na casa de Potifar. Melhorou a conversa. Só que a mulher de Potifar vai se encantar com você. E ela vai querer se deitar com você. Quando você, que é um homem de caráter, fugir, ela vai acusar você injustamente de que você é o estuprador. E então você vai para a prisão por causa disso. Prisão, estuprador. Não, Senhor, não está combinando essa história com sonho, com grandeza, com majestade. Mas calma aí, José, eu estou contando o processo para você. Quando você chegar lá no cárcere, você vai ficar lá isolado, vai ficar lá numa situação difícil. 2 homens vão ter sonhos lá embaixo, o copeiro e o padeiro. Quando você interpretar o sonho do copeiro, você vai dizer para o copeiro assim, olha, quando você chegar lá no palácio, lembra-se de mim? Só que o copeiro vai esquecer de você e você vai ficar mais uma vez abandonado lá no Egito, José. Mas e aí, Senhor? Aí um dia, José, lá na frente, eu não posso dizer quando, eu vou pegar e vou tirar você lá daquele cárcere e vou colocá-lo ao lado de Faraó e você vai ser o maior, porque você vai interpretar um sonho de Faraó. Topa, José? Você toparia? Sabendo dos processos? Conhecendo os processos? Porque todos nós queremos os projetos, mas nós não queremos os processos para chegar até lá. Nós queremos e visualizamos um futuro abençoado e feliz para 2018, mas a gente não quer pagar o preço de estar lá. O preço da oração, da entrega, da renúncia, da humildade, da rendição. Deus revela projetos, mas Ele nunca revela, nem sempre revela processos. Nem sempre Ele revela os processos que você vai passar, porque são os processos que nos moldam, são os processos que nos preparam para alcançar aquele determinado projeto de Deus para a nossa vida. Querer estar num projeto sem passar pelo processo é loucura, é insanidade, é imaturidade, porque são justamente os processos que nos formam para estarmos no lugar onde estamos posicionados. Tem um monte de coisa em minha vida que eu não gostaria de ter passado. Eu não gostaria de que minha esposa estivesse grávida de 6 meses de idade e eu passasse por uma das piores crises ministeriais da minha vida naquele ano de 2009. Eu não queria viver aquilo, mas aquela crise que eu queria apagar da minha história fez o homem que eu sou, trabalhou em meu caráter, trabalhou na minha personalidade, mudou a minha concepção de vida e de ministério e me fez quem eu sou hoje. Eu sou muito feliz por ser quem eu sou hoje, por aquele processo. Queria ter passado? Claro que não, foi necessário totalmente. É a pergunta que eu quero fazer para você. Tem um lugar de bênção para você em 2018. Tem um lugar de sucesso, de alegria. Mas eu queria perguntar, você está disposto a passar pelo processo? Está disposto a pagar o preço para estar naquele lugar que Deus revelou no seu coração que você estará, e que você sabe que é um sonho que não é do homem, é seu sonho. E aí você bate no peito, briga com as pessoas e diz, mas Deus, o sonho é do Senhor. Não fui eu quem pedi para estar aqui. Não fui eu quem pedi para fazer isso. Não fui eu quem pedi esse filho, não fui eu quem pedi essa história, não fui eu quem pedi esse trabalho. O Senhor me deu e agora eu tenho que passar por isso. Talvez José perguntou assim no Egito, mas Senhor, o Senhor me deu o sonho de que eu seria o maior, agora eu estou aqui no cárcere, abandonado, injustiçado, tratado como estuprador. É essa a história que o Senhor tem para um sonhador? E eu vou dizer para você, sim, é essa a história que Deus tem para sonhadores. Se você sonha, se você tem projeto em suas vidas, prepare-se para situações adversas, porque os processos nos levam para o lugar que Deus sonhou para nós, não apenas os projetos. Há um projeto de Deus para a sua vida, eu tenho certeza disso, mas também eu quero te dizer, no ano de 2018, há um processo para você chegar lá. Há um processo para chegar lá, mas para chegar lá, você precisa entender algumas lições, que são as lições do sonhador. A primeira lição, quando sonha, precisa se preparar, quem sonha precisa se preparar para incompreensões e contradições.
Nem sempre os sonhadores são bem entendidos na sua vida. Nem sempre os sonhadores são bem reconhecidos na existência. Os sonhadores às vezes são taxados como loucos, como insensatos, como insanos, como pessoas fantasiosas e pessoas que não estão vivendo a realidade. Agora pensa comigo, você que tem o seu comércio hoje, quando você foi abrir aquela porta, quantas pessoas olharam para você e disseram: não faz isso não, aqui em Sertanópolis não dá certo. Quando você foi se casar com 21 anos de idade, o pessoal falou assim para você: 21 anos, rapaz, o melhor fase da sua vida, não faz isso não. Mas você tinha sonho de construir sua família. Quando você queria se formar na faculdade de uma grande faculdade, ou de uma faculdade paga, não pública, as pessoas olharam para você e falaram: rapaz, você é pobre, você não tem dinheiro para pagar as contas da sua casa, como é que você vai fazer faculdade particular? E você dizia com você: eu tenho esse sonho. Você lembra quando você compartilhou o seu sonho? Quais foram as reações da maioria das pessoas ao seu lado? Quais foram as reações dessas pessoas ao seu lado? São de incompreensões e até mesmo de contradições. Pessoas mais próximas de você, que você acreditava que iriam te incentivar, te colocaram para baixo e te colocaram para trás e até te passaram para trás, dizendo que você era apenas um sonhador e uma sonhadora. A lição de um sonhador é: se você sonha, prepare-se para incompreensões e contradições. Por que eu digo isso? Porque o José é esse sonhador que vai compartilhar o sonho com os irmãos. José sonhou que o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. O pai, a mãe e os irmãos. E quando ele chega para contar para os irmãos: olha, eu sonhei o seguinte, que a sol e a lua, as estrelas se dobravam diante de mim. E então os irmãos falaram: o que você quer, meu irmão? O que é? Quando José contou o seu sonho para os seus irmãos, a primeira coisa que aconteceu, Gênesis 37:8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar contra nós, ô sabichão? Quer dizer que você vai governar sobre nós, ô seu presunçoso? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho do que tinha dito. Sonhador incomoda, porque o mundo está acostumado com gente pessimista. O mundo está acostumado com gente derrotada. O mundo está acostumado com gente que joga as pessoas para baixo, que descredibilizam seus potenciais, que tiram suas capacidades, que roubam suas expectativas. O mundo está acostumado a destruir esperanças. Por isso, quando um sonhador diz: eu tenho um sonho, eu tenho um projeto para essa cidade, eu tenho um projeto para essa igreja, eu tenho um projeto para os meus filhos, eu tenho um projeto para a minha vida pessoal. Quando o sonhador diz, a prática mais comum é que as pessoas nos odeiem. Se você está odiado por um projeto, eu queria te dizer que você está no caminho certo. Porque quando um sonhador projeta, a primeira situação que nós encontramos é de confronto. Foi o que o José viveu. Em primeiro lugar, seus irmãos odiaram. Segundo lugar, quando ele terminou de contar o sonho dos feixes, que ele carregava os feixes e os feixes se dobravam diante do feixe dele, que era o maior. Então, os irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Assim os irmãos tiveram ciúmes dele. O que é o ciúme? O que é a inveja? Senão você querer algo que o outro possui. Agora eu quero perguntar de que lado que você está também, né? Porque eu estou falando de sonhador, que talvez você esteja do lado do invejoso. Talvez você esteja do lado daquele que odeia. Talvez você odeie os sonhos do seu marido. Talvez você odeie os sonhos da sua esposa, dentro da própria casa, dos seus pais, até dos seus filhos, ou de pessoas que você ama. Porque simplesmente você não tem os seus projetos, você não tem os seus ideais pessoais, você apenas vive de pessimismo, de derrota, amargando um cardo, né, azedo de uma vida sem sentido, sem propósito. Às vezes as pessoas são tão invejosas que elas não conseguem ter os seus próprios sonhos, querem derrubar os dos outros. Tem gente que vive de destruir sonhos alheios, ao invés de construir os seus próprios sonhos. Eu sempre digo com algum jovem que vem para conversar comigo: pastor, eu tenho um sonho do ministério. Eu falo: meu irmão, se você tem um sonho de servir a Deus, não é possível. Ele fala: mas pastor, será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Eu falo para ele: não é o diabo, porque o diabo não chama ninguém para o ministério. E não é você, porque o ministério não traz honra nenhuma para o ser humano. Só pode ser Deus, querido. Deus colocou um projeto no seu coração. Deus colocou um projeto no coração de pessoas que estão perto de você. Valorize, porque o papel daqueles que têm ciúme e odiar é gente que perdeu a capacidade de sonhar, gente que não sonha mais. Está entrando por ano de 2018 sem ver nada, sem ver uma expectativa, uma esperança e nenhuma oportunidade. E aí o que ele faz? Destruidor de sonhos, ladrão de alegria. Ah, você já viu ladrão de alegria, não viu?
É aquele cara que você compra o carro que você queria, 2018, quer entrar com um carro novo. E aí você vai lá, compra um carro novo, bonito. E aí você chega para o seu amigo, vai falar para ele, rapaz, olha o carro que eu comprei. Ele olha para o carro e fala, ixi, esse aí desvaloriza, né? Ixi, esse aí dá um problema de mecânica. Ih, a manutenção desse carro é terrível, rapaz. Ixi, o seguro dele é caro, né? Ladrão de alegria, gente que não tem e impede o outro de ter. Gente que não vai impede o outro de ir. Os fariseus eram muito parecidos com isso. Jesus vem encher o povo de sonhos, dizer que eles um dia iriam reinar com ele, dizer que a vida poderia ser diferente, que eles não precisavam odiar os inimigos. E Jesus olhou para os fariseus e falou assim, fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrarem. Fica na porta. Gente que atrapalha, gente que tem ciúme e ódio no coração como os fariseus. Sonhador tem que aprender a enfrentar isso. Sonhador tem que aprender a se levantar contra isso. E a ir não machucando pessoas e ferindo pessoas, mas aprender que o projeto de Deus na sua vida é muito maior do que as palavras do diabo contra você. É muito maior. Se você ceder aos discursos de Satanás e dos inimigos contra a sua vida, provavelmente você não vai chegar no lugar que Deus preparou. Lembra de Jesus na tentação? O diabo vem e fala assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui de cima. Se tu és o Filho de Deus, prostre e me adore. Se Jesus cede a uma proposta momentânea, jamais teria chegado à cruz e sido o nosso Salvador. Mas Jesus sabia qual era o projeto dele na terra e foi até a cruz pagando o preço para que lá ele fosse o Salvador da humanidade. Não há projeto sem processo. E não há processo que não exija de nós algum preço. Mas a história continua. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. O melhor lugar que o sonhador fica de nós é a distância, longe e a míngua. Versículo 28, e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Primeiro lugar, lições de um sonhador. Se você sonha, se há algo no seu coração para 2018, prepare-se para contradições. Você sonha e vai para a cisterna, sonha e as pessoas se opõem a você, sonha e as coisas ficam mais difíceis. Se prepare para contradições, que nem sempre é como parece. Prepare-se, inclusive, para incompreensões. Pessoas perto de você, olhando para você e dizendo que você não será capaz. Segunda lição. Cumpra os princípios e Deus cumprirá as promessas. Cumpra os princípios e Deus cumprirá as suas promessas. Onde eu sei disso? Eu sei na passagem de Gênesis 39, quando José vai para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar acontece aquele evento com a mulher de Potifar. Ainda hoje existem as mulheres de Potifar por aí, viu? Corra delas. Gênesis 39, 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Parece novela das 6, das 7, das 8 da Globo, né? Não parece? E daqui a pouco está casado, não está mais, está deitando com outro. Essas porcarias são colocadas na mídia para acabar com a família. E próximo, vamos lá. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. O meu senhor, o meu patrão, Potifar, ele deixou tudo para eu usar. Ele só falou, ele só sabe que eu não posso tocar na esposa dele. Aí o José dá uma resposta fantástica, que é a causa desta resposta que talvez nós não tenhamos entendido ainda, e estamos sofrendo em nossa vida. Olha a resposta que ele dá. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Algo tão perverso e pecar contra Deus. 3 coisas nesse texto. Primeiro, como eu vou fazer isso contra o meu Senhor? Segundo, como eu vou fazer algo tão perverso? Terceiro, como é que eu vou pecar contra Deus? 3 coisas: ética, moral e temor de Deus. Só se alcança sonho, queridos irmãos. Não é passando sobre todo mundo. Não é deixando gente para trás, não é criando sistema para que você seja então impulsionado e outros sejam prejudicados. José é um homem que conhece o sistema de ética, de moral e de temor de Deus. Esse homem anda segundo os princípios. Ele tinha a promessa, ele vai estar no lugar mais alto. Quem sabe fosse agora, com a mulher de Potifar, ela largaria de Potifar, ela ficaria com o José começaria a crescer dentro do Egito e seria o grande. Ele podia interpretar assim, não poderia? Ele tinha promessa, mas ele sabia que promessa nenhuma se realiza sem que os princípios sejam estabelecidos. Ninguém alcança promessa, irmãos, quebrando princípios. Ninguém alcança promessa quebrando princípios.
Jovens, quer um casamento, uma família saudável, não dá para você querer isso, transando antes do casamento. Você quer ser promovido no seu trabalho, não dá para fazer isso, roubando tempo no Facebook, no WhatsApp, fingindo que está trabalhando quando não está. Você quer crescer, quer ser alguém reconhecido pelo seu trabalho, pela sua integridade, cumpra os princípios, porque tem muita gente atrás das promessas e que quebra todos os princípios e nunca alcança os projetos de Deus para a sua vida. Isso está cheio, tanto no mercado como também na vida pessoal, tanto no mercado como dentro da igreja, tanto no mercado como também no ministério, tanto nas famílias, gente que quer as promessas, mas não quer pagar o preço de cumprir os princípios. E não dá para negociar princípios, irmãos. José tem um caráter ético, é o meu patrão. Eu não vou fazer isso contra o meu patrão. Eu sei quem ele é. Ele confiou a minha responsabilidade de cuidar da sua casa. Princípio moral. Que coisa perversa é essa? Adultério. Isso é imoral. Não é uma coisa que eu devo fazer. Gente que é conduzida por um alto padrão moral, um alto padrão ético, é colocado realmente em lugares cada vez mais altos. Em lugares que estejam ao nível da sua integridade. Irmãos, vamos pegar aqui a palavra integridade e eu pegar um copinho descartável e mostrar para você um copinho descartável. Não tem nenhum aqui, mas um copinho descartável. Para que serve um copo descartável? Empresta ele para mim. Isso. Obrigado, Ana Preta. Aí um copinho descartável. Isso aqui vai ajudar a gente a ilustrar. E aí a gente negocia princípios. Olha lá. Eu tenho um copinho descartável. Para que serve? Colocar água. A palavra integridade significa aquilo que é inteiro, íntegro, né? Então, esse copo aqui é bom, viu, seu Mazino? Continua comprando ele, porque ele é altamente resistente, viu? Oh, meu Deus. Não vou falar a marca aqui. Rapaz do céu. Continuemos. Vamos lá, seu Mazino. É que talvez a minha mão esteja ocupada, seu Mazino. Racha aí no meio. Está vendo? Trata-se de um ótimo produto comercializado. Continuemos com a ilustração. Obrigado, Ana Preto, pela ajuda. Suponhamos que eu tenha rachado esse copo. Acho que agora você entendeu o princípio. Quase lá. Acho que agora vai, hein? Não vai. Antes ele servia para colocar água. E ele, um copo rachado, serve para quê? Mas continua sendo um copo descartável? Continua sendo redondo, tendo boca e tendo fundo? Para que ele serve? Para nada. Isso é integridade. É quando você perde uma parte e inutiliza todo o outro. Uma parte essencial da sua vida que inutiliza todas as demais. E tem gente que negocia sua moral, sua ética, seus valores, negocia os princípios da palavra de Deus e quer alcançar as promessas. Isso é impossível, isso é insano e não há formas de realizar isso. Portanto, José sabe, eu não vou vender uma parte de mim que vai me inutilizar a outra. O meu lugar é no trono junto com o faraó, então eu vou continuar cumprindo os princípios. E o terceiro elemento que ele leva, temor a Deus. Isso, quando uma pessoa consegue conjugar essas três coisas, irmãos, é uma pessoa de alto valor moral, de alto valor ético, mas também de grandes proporções de espiritualidade. Gente que teme a Deus, gente que confia em Deus, gente que mostra o seu caráter a todo mundo e também mostra a sua reputação, porque não tem que esconder nada. Ele teme a Deus. Ele é o mesmo quando o patrão está olhando ou quando a esposa está vendo. Ele é o mesmo quando ele abre o computador, quando tem gente na sala e quando não tem gente na sala. Ele é o mesmo, ela é a mesma porque ela sabe e ele sabe que tem o temor de Deus. Deus está olhando. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Quando o temor a Deus é conjugado com integridade e com ética, com a moralidade, irmãos, esse é o papel de José. É o papel de José. Agora a gente quebra princípio e a gente quer promessa. Deixa eu dar mais um exemplo para você. O exemplo é o seguinte: suponhamos que você vai subir essa avenida aqui e tem um semáforo lá na frente. E aí você está um pouquinho atrasado e o semáforo está vermelho. Então você avança o sinal vermelho e do lado de lá tem um guarda municipal. E lá no guarda municipal ele já está com o bloquinho na mão anotando a placa do seu veículo. O que você acha quando ele pede para você encostar? Ele fala: cidadão, desce aqui por favor. E ele está com um papelzinho na mão. Você furou o sinal vermelho. O que você acha que ele vai dar para você? Uma multa ou um desconto no IPVA 2018? Desconto no IPVA, né, pastor? Porque afinal de contas eu acabei de furar um sinal vermelho. É tudo que eu precisava, era um desconto no IPVA. Não, irmãos.
Porque princípios são princípios. Você quebrou um princípio e vai receber a devida punição relacionada a isso. Não dá para você furar um sinal vermelho e querer desconto no IPVA. Vai chegar multa para você. E a gente faz isso o tempo todo com Deus. A gente negocia, quebra princípios, rompe valores, destrói moralidades, passa a gente para trás, desenvolve o espírito de vantagem a todo custo. A gente acaba destruindo pessoas, a gente acaba negociando valores. E aí depois a gente fala para Deus, Deus, e a promessa, não vai chegar? Não vai, porque você quebrou princípios. Cumpra princípios e Deus cumprirá as suas promessas. Não adianta você quebrar tudo da Bíblia e depois falar para Deus, Deus, não dá para dar um desconto no IPVA para mim? Não, Deus age por princípios estabelecidos. Eis que eu proponho a vida e a morte. E Deus fala, por favor, meu filho, escolha a vida para que você possa viver. Aí está um princípio. E eu queria que você entendesse isso. José não quebra princípios para chegar no trono. Ele os cumpre com ética, com moral e com temor de Deus. E por fim, o último exemplo. Última lição, antes de melhorar, é possível que piore, tá bom? Isso não é praga, antes de melhorar, é possível que piore, porque estava tudo indo muito mal na vida de José, e o trono ao lado de Faraó, no Egito, estava reservado para ele, tudo ia melhorar, quando de repente ele é esquecido no cárcere. Gênesis 39 diz assim, quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Trono, prisão. Incoerente, não é? Mas olha só, lá na prisão ele interpreta o sonho de um copeiro. E ele fala antes do copeiro sair pela porta, meu irmão, lembra de mim quando você chegar lá no faraó, fala que eu estou largado aqui, eu estou injustiçado, por favor, me dá uma ajuda aí, irmãozão. E então o copeiro fala, deixa comigo, parceiro. Você interpretou o meu sonho, me tirou desse lugar, está tudo ótimo. Vou lembrar de você. Gênesis 40, 14 diz assim, quando tudo estiver indo bem, você lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me dessa prisão. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Antes de melhorar, pode ser que piore um pouco mais. E tem gente que desiste nessa piora. Tem gente que desiste nesse percalço. Tem gente que abre mão da sua família antes de ver o seu casamento restaurado. Tem gente que negocia os seus sonhos antes de ver as promessas cumpridas. Tem gente que perde a capacidade de persistir. E a palavra persistir significa saber que ainda não está bom, é porque ainda Deus não terminou. Se ainda não está bom em sua vida algo, é porque Deus ainda não terminou. Ou Deus está no controle, minha irmã, ou você está no lugar errado. Ou Deus é soberano, ou a nossa Bíblia é uma grande enganação. Porque a Bíblia diz, e essa é a promessa de Deus para você e para mim, de que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, não é para o seu mal. A crise que veio sobre você em 2017 não é para te destruir, mas para te fortalecer. O problema que te afetou no casamento em 2017 não é para acabar com o seu matrimônio, é para tornar vocês ainda mais sólidos. O problema que afetou no seu relacionamento pessoal não é para acabar com seus projetos, é para fazer você ainda mais firme e mais resoluto nos sonhos de Deus. Eu tenho certeza de que se ainda não está bom, é porque Deus ainda não terminou. O que é o nosso problema é a ansiedade e a falta de persistência. A ansiedade é querer antecipar o amanhã para agora. E a persistência é não conseguir enxergar o amanhã com disposição de lutar. Aí está uma palavra que eu preciso que você entenda. Não abandone o que Deus plantou no seu coração, mesmo que as coisas tornem a piorar na sua vida. Mesmo que você chegue ainda no nível mais baixo dessa curva, não abandone, persista. Porque o texto de Romanos, de Gênesis 41 diz assim, assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Foi assim, irmãos. Assim como vendido como escravo, lançado na cova, injustiçado por Potifar, esquecido no cárcere, assim Deus colocou José no lugar das suas promessas. Assim, meu irmão, e assim inclui lutas, perdas, problemas, dificuldades, soluções que você não vê se realizar. Assim você chega ao lugar que Deus preparou para você. Porque Romanos 8, 28 diz, todas as coisas,
Em todas as coisas, Deus trabalha, Deus faz cooperar para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, nós vamos encerrar, e eu quero só que você grave uma palavra essa manhã, perdão. Se ainda não está bom, é porque Deus não terminou. Se ainda não está bom, é porque Deus não terminou. Suponhamos que eu tenho uma mesa de café aqui, água quente, açúcar, café solúvel, filtro. E eu digo para você experimentar água quente. Você fala, isso aqui é ruim demais, pastor, isso aqui é água quente. Eu falo para você, mas é café, cara. Aí eu falo assim, experimenta o açúcar. Você, doce demais, mas é café. Aí você fala, experimenta o pó. Nossa, é azedo, é amargo demais, pastor. Mas é café. Pega o filtro, tateia o filtro, coloca ele na língua. Ele tem gosto de papel, pastor. Mas é café também. Como é que eu digo que é café quando essas coisas estão separadas? Eu só vou saber que é café quando eu colocar tudo junto. Quando eu colocar o pó, o açúcar, a água quente, filtrar e experimentar o café. Deus trabalha em todas as coisas. Em todas as coisas. Naquilo que é doce na sua vida, mas naquilo que é amargo. Naquilo que é luz, mas também naquilo que é trevas. Deus trabalha em todas as coisas para que a sua vida seja um saboroso café, para que a sua vida seja um lugar de promessas e de propósito. Por isso eu queria te desafiar, 2018, apesar dos problemas que te esperam, porque nada mudou. Você vai passar pelo portal hoje à meia-noite, mas nada mudou. Tudo continua do mesmo jeito. Quem tem que mudar é você. Seja um sonhador, mas saiba que sonhar também inclui incoerências e incompreensões. Sonhar também inclui cumprir princípios para que se alcance as promessas. E sonhar, sobretudo, requer de nós dose de persistência. Porque antes de melhorar, pode ser que ainda piore, mas Deus está no controle. Antes de melhorar, pode ser que ainda piore, mas Deus está no comando. Antes de melhorar, pode ser que piore, mas eu confio de que Deus está conduzindo a minha vida. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa canção que diz: estou subindo para um lugar mais alto. Eu já rompi com as pontes do passado, e vai dizer assim, eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, porque meu alvo é Cristo. E eu espero que nesse ano de 2018 você não pare, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. A palavra aqui é Cristo. Cristo é a essência da sua vida, e com Cristo ao seu lado, nós somos mais do que? Vamos lá de novo? Com Cristo ao seu lado, nós somos mais que? Mas ser vencedor também inclui Romanos capítulo 8, que diz: nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Não é verdade? Nós também tivemos ameaças de morte, problemas, dificuldades, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Em todos os problemas, em todas as dificuldades, em todas as lutas, nós somos mais que vencedores. Nas externas, escravos, injustiçados, esquecidos, nós somos mais que vencedores, porque nós estamos andando para uma promessa. Vamos cantar isso? Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Estou subindo
2018 continua com a mesma formatação de 2017. O que vai mudar é a sua posição diante disso. Paizinho, nós estamos aqui diante da sua presença. Paizinho, nós queremos força, ânimo, fé. Que os nossos olhos continuem olhando para Ti, firmados em Ti, fixados em Ti, para que a gente não se distraia com esse mundo, não se distraia com as propostas promíscuas, não se distraia com as propostas gananciosas, não se distraia com as propostas, ó Deus, que desviam do propósito do Senhor. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti, que os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração se realizem, se concretizem, e que o Teu povo esteja disposto, e que nós estejamos dispostos a pagar por esse preço, a comprar essa moeda, Deus, difícil de ser negociada, a da fé, da perseverança, da entrega total à Tua presença. Senhor, sabemos que o Senhor tem um lugar mais alto para cada um de nós. O Senhor tem um lugar de vitória, de bênção, mas sabemos que também lutas nos levarão até lá. Nos fortaleça, nos ajude, nos fortaleça em cada caminhada, em cada passo, modela o nosso caráter, porque um homem e uma mulher de Deus se faz não no trajeto apenas, não apenas no destino, mas no processo que o Senhor nos leva até lá. Por isso, Deus, fortalece esse homem, essa mulher, faz dela um homem e uma mulher de Deus, com temor, com integridade, uma pessoa viva na fé e exuberante no seu comportamento diante da palavra. Pai, nós pedimos, nos fortaleça, nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a cantar bem alto: vou avançar, eu vou vencer. Eu queria que você dissesse isso agora, a última vez. Esse é um projeto para o seu coração esse ano. Pode aplaudir por isso. Glória a Deus. Deus abençoe. Um ano de 2018 abençoado, feliz e próspero para você em nome de Jesus. Feliz ano novo, meus irmãos. Deus abençoe, uma boa semana.